E nesse dia a gente não tinha nada de alimento na casa. E chegou uma vizinha da gente, entrou e disse, Dona Terezinha, manhã, vim aqui para falar com vocês. E aí conversou com a mãe e de repente ela saiu. Quando ela volta com um cesto cheio de tudo. Arroz, feijão, biscoito. Gente, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Quando aquela mulher foi embora, me deu uma crise de choro. Eu chorava copiosamente. Minha mãe, minha filha, porque você está assim, você tem que ficar feliz, de agradecer, porque teve um momento que eu parei e eu disse a Deus, Deus, eu quero ter para me poder dar. Então, eu encontrava meios, eu pedia oportunidades ao Senhor e Deus, Ele me dava oportunidades. E ali, portanto, desejar isso, né? Todo o setor de trabalho, eu comecei a trazer as pessoas para a igreja, né? Fomos, quando a gente chegou na rua da pessoa, ela estava sentada numa cadeira, ela já levantou e entrou dentro de casa. Ela entrou pro quarto, no quarto pequenininho, cheio de colchão, assim, uns colchão de solteiro, escorado nas paredes, e ela se batia, e ela gritava. E a gente começou a orar. Eu, Nilde e mais umas 2 pessoas. E a gente orando, e nada. Aí, na hora, Deus deu estratégia. E a mulher lá se batendo na parede, aquele negócio tudo. Disse, Jesus, o que está acontecendo? Senhor, vem cá. Eu sei que nesse dia até a polícia veio. Na porta, de tanto que a gente gritou, né? Porque você não tem como. Vai expulsar demônio baixinho. Não tem como, né? Saia em nome de Jesus. Mas, enfim. Aí eu peguei. Deus começou a falar no meu coração, né? Não é você. Quem tem que orar é o marido. Eu disse, oxente. Não entendi, né? Mas o senhor está mandando, senhor, eu vou mandar. Eu disse... Pronto, gente, vamos parar aqui, para. Como é o nome do senhor? Ele falou lá, né? Eu disse, olha, tu é autoridade na tua casa. Ele começou a chorar. Ele estava desviado. Tu é autoridade na tua casa. O Senhor te levantou como coluna nesse lugar. E Deus está dizendo que quem tem que orar repreendendo é você. Uau. Aí ele começou a orar. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Pedro, como é que você tá se sentindo no dia de hoje? Estou me sentindo bem. E você? Tá bem? Eu tô me sentindo bem tranquila, me sinto serena. Porque acho que a convidada de hoje trouxe essa vibe de serenidade. Vocês combinaram as camisas ali, as cores. A gente combinou a paleta, Ninguém mas a gente me avisou não te a avisou. paleta. É tá porque é a união de mulheres, entendeu? Estou me sentindo excluído disso aqui. Tudo bem, você supera, eu prometo. Pega um lencinho ali pra você chorar. Rapaz, será que o pessoal assiste essa parte da gente se cumprimentando? Talvez sim, né? Eu espero que sim, porque eu tenho certeza que eles assistem todo o episódio, do início ao fim. Exatamente. O pessoal vai... Eu pulo. Eu também. Que isso, cara! Tô brincando. Porque todo mundo perguntando só... Eu tô bem, você tá bem? Eu também tô bem. A gente tem que procurar um bordão novo, né? A gente tem que procurar novos diálogos, né? Vamos ver. Mas, ó, eu tô me sentindo traída, entendeu? Perguntem se Sândalo tá bem. Sândalo, você tá bem? Nossa voz do além. Até rimou. Tô indo, né? Sei lá, bicho. Essa pergunta de vocês aí. Pega aqui um lencinho pra ele chorar Tô bem, também. Pedro e Thalita. E vocês? A gente conversa depois. Agora eu tô me sentindo muito triste que você nos traiu aqui, entendeu? Você não assiste o começo, você já pula direto pro assunto. Eu tô brincando, rapaz. Pega um lencinho aí pra ele chorar. Aquele É só pra dar aquela pitada de quebrada. polêmica, né? E você, Bel? Nossa, pra viralizar. segunda voz do além, você tá bem? Eu tô bem. Falou. E você, hoje, Thalita, eu tô, tá tô bem? É muito bem. Tá todo mundo bem. Ei! Ó, muito já bem, é muito levantei bem. o braço. Você tá bem? Júlia, você tá bem? Leva de Júlia. Ela só fez assim. Ó, já vamos Vou fazer gravar. uma reclamação, vão me censurar só porque eu fiz assim na frente da câmera. E mas fazendo tô de bem novo. aí. Ela Sim, faz a ó. censuração, vai fazendo de novo. Ela é a nossa Censuração. rebelde, pessoal. Nossa rebelde. Mas eu sei que a gente se ama e é sobre isso. Quem Enfim. Ih! Mas vamos lá. Falar de coisa boa. Mas a gente ama vocês sim, não se preocupe Tá não. bom, tá bom, tá bom. Vamos lá falar de coisa boa, dos nossos patrocinadores. E o nosso primeiro patrocinador é ele, que tá com a gente desde a primeira temporada, desde o primeiro episódio. Júnior Honda. Você que quer adquirir a sua moto, seja à vista, financiada ou consórcio, é só entrar em contato com ele, que ele vai realizar esse seu sonho.
Nosso segundo patrocinador é MP Representações e Forte Metais, nosso irmão Magno. Você que está construindo a sua casa ou quer reformar e botar materiais de primeira qualidade, então entre em contato com ele, que eu tenho certeza que você só vai adquirir materiais de alto padrão, seja torneiras, chuveiros, sanitários. E nosso terceiro patrocinador é Isa Makeup. Isa Makeup Shop é o lugar certo se você quer cuidar da sua beleza. Porque as meninas, além de oferecerem produtos cosméticos, maquiagem, elas também oferecem diversos acessórios e outros cosméticos, um body splash, um hidratante, enfim. Exatamente. É o lugar certo para você sair mais bonita e mais, elegante, estilosa. E nosso próximo patrocinador é Isa Fisioterapeuta. Sim, ainda falando de Isa, ela é fisioterapeuta ortopédica e infantil e ela divulga o trabalho dela nas redes sociais. Se você conhece alguém que está precisando desse apoio com a saúde, você pode procurar, porque ela é uma excelente profissional. Exatamente. E o próximo é Smart Cell. Você que tem seu celular, está precisando de alguma assistência técnica, ou capinha, película, carregador, fone, é só... Saúde, Thalita. É só entrar em contato com ele, que ele tem também materiais de alta qualidade para você. E nosso próximo patrocinador é Maria Makeup. Maria Makeup, ela oferece seus serviços em maquiagem, então se você vai ter uma ocasião especial, um casamento, aniversário, aquele dia que você precisa dar uma caprichada na sua beleza e ficar ainda mais bonita, você pode procurar, porque ela só oferece um serviço de qualidade para deixar a sua autoestima ser mais elevada, você Exatamente, mais elegante. chegar arrasando nos eventos. É isso aí. E nossa próxima patrocinadora é Lisbelle. Sim, isso mesmo. Lisbelle Vestindo com Amor é uma marca de roupas infantis. Vocês podem procurar diversas peças para vocês presentearem sua filha, sobrinha, irmã. Enfim, são peças infantis, femininas, e vocês podem deixar suas crianças ainda mais bonitas. Exatamente. O próximo patrocinador é Royal Comunicação Visual e Arte Mais. Você que quer renovar a fachada da sua loja, ou então está abrindo sua loja agora e quer fazer uma fachada, é só entrar em contato com eles. Se você quiser fazer também sua logo, sua identidade visual, artes para redes sociais, tudo em comunicação visual eles fazem. Então entre em contato, escaneie o QR Code que eles vão oferecer um serviço de alta qualidade para você. E também temos a Volumosa. Isso mesmo, Volumosa Concept, a nossa irmã Iris, ela vende uma linha para tratar os seus cabelos. Linhas de cuidados com os cabelos, mas além disso, ela também oferece serviços. Ela é cabeleireira, seu marido também ele é barbeiro, né? Enfim, então se você está precisando cuidar do seu visual, cuidar do seu estilo e ficar ainda mais bonito, ainda mais estiloso, você já sabe os profissionais que você vai procurar. Exatamente. E também temos Vapo Delivery. Você que tem loja, restaurante e precisa de um delivery rápido e eficiente, é só escanear o QR Code e entrar em contato com eles. Mas eu não tenho loja, não tenho nada. Eu só preciso de mototáxi de vez em quando. Eles também têm serviços de mototáxi. E também temos a La Revi. La Revi, essa marca conhecida já da gente, da nossa irmã Rebeca, que traz sempre peças femininas super elegantes e que estão em tendência, em alta, para cuidar do seu estilo, você ficar ainda mais estilosa, ainda mais bonita. Vale a pena conferir. Exatamente. E também temos a Sublime. Isso mesmo. Sublime? O Estúdio Sublime é um estúdio completo para você cuidar da sua beleza, tratando-se de sobrancelhas. Eles fazem micropigmentação labial também, fazem design de sobrancelhas, oferecem alguns serviços para cílios. Vale a pena conhecer esse estúdio que vai cuidar da sua beleza. Exatamente. E também temos a nossa academia Pratique Esportes. Então, você que quer cuidar da sua vida fitness, não ainda começou, mas quer começar? Tá na hora, hein, Pedro? Tá na hora, hein? Rapaz, não espura Cuida. não, rapaz. Mas eu vou entrar. Pastor Jorge, separa aí uma vaga pra mim na academia que eu estou entrando. Vai aí, Thalita, né, Thalita? Ih! Deu zebra. Rapaz, Thalita, vamos entrar na vida fitness, comer É frango. verdade, ser saudável. né? Cuidar do Batata templo doce. do espírito, rapaz. Poxa. Então é isso. Você que quer entrar na vida fitness, é só entrar em contato com eles, escanear o QR Code, que eu tenho certeza que lá vai ter uma academia de alto padrão, com máquinas essenciais para você manter a sua vida saudável. E nosso último patrocinador é Jamile. Jamile. Sim, patrocinador novo. Exatamente. Explica um pouco sobre Jamile, que é da sua área também, né? É isso aí, a gente tá ali cuidando da saúde mental. Jamile, psicanalista, ela oferece serviços terapêuticos, ela tem um foco especial com mulheres. Então, se você tá precisando cuidar mais de você, dar essa atenção a mais para si, para sua mente, para o seu bem-estar, você pode procurar, porque ela oferece diversos serviços em psicoterapia, terapia de grupo. Vale a pena conhecer o trabalho de Jamile, psicanalista.
Exatamente. E para quem não patrocina o podcast, mas quer abençoar, quer dar uma oferta para o podcast, o que é que ele pode fazer? Se você não é um patrocinador, mas você gostaria de nos abençoar e ajudar ajudar esse projeto a ir pra frente, você pode colaborar através desse QR Code. Ó, desafinou um pouquinho, mas... Hoje tá meio chorado. a corda vocal não tá muito esticada não hoje. Mas você pode estar escaneando o QR Code e fazendo uma oferta para a gente. Então, se você quer abençoar esse projeto, mas não sabe como, é só escanear o QR Code e fazer essa oferta que vamos estar trazendo serviços com mais qualidade ainda para você, convidados essenciais para aqui, para trazer um conteúdo também maravilhoso e com um propósito para a sua vida. É isso aí, muito obrigada a todos que têm acreditado nesse projeto e nos ajudado a ir pra frente, levando esse conteúdo com propósito e com excelência. Que Deus abençoe a vida de vocês e não se esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Exatamente. E pra gente, antes de apresentar a nossa convidada, eu queria pedir para vocês que estão assistindo aí, inscreva-se no canal. Não deixe passar. Toda segunda-feira às 19 horas temos episódios novos aqui, temos cortes também. Temos nossas redes sociais que é Spotify, Instagram e TikTok. Vocês podem também ir lá que temos cortes. E no Spotify tem todo Conteúdo o podcast completo, completo isso aí. através de áudio e de vídeo. Você está viajando e quer assistir, é só ir lá no Spotify também. E inscreva-se no canal para estar recebendo sempre os episódios novos assim que sair. É isso aí, não retenha a bênção só pra você, compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos e continue nos acompanhando durante os nossos episódios. E agora, Exatamente. finalmente, nós vamos começar o nosso episódio de hoje. Nós vamos estar aqui hoje com uma convidada super especial, Lucy Cleide Torres, ela que é casada com Hamilton, é mãe de Gabriel, missionária, mas acima de tudo uma serva de Deus, e hoje ela vai compartilhar com a gente um pouco da sua história e falar também da palavra de Deus. Seja bem-vinda, Lucy Cleide. Palmas! Ô, gente, obrigada. É uma honra. Né? Eu nem esperava esse convite, mas é uma honra. Me sinto honrada mesmo de poder estar aqui compartilhando um pouco, né, da minha história, um pouco também da minha trajetória na vida, né, de missionária mesmo, nessa vida de serva do Senhor. E é um prazer. Estamos aqui para somar junto com vocês. Amém. Amém, amém. É uma honra receber você também aqui. Você que é uma mulher pregadora do Evangelho, uma mulher serva do Senhor. E sempre quando vem pregar aqui, abençoa muito as nossas vidas, quando está pregando na igreja, né? Pela primeira vez aqui no podcast. Isso. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tanto para a gente que está aqui acompanhando, como para as pessoas que vão estar assistindo. Amém. Amém. Eu acho que a gente pode já começar o nosso bate-papo aqui, ouvindo um pouquinho de como você conheceu a Deus e como foi esse encontro com Cristo, assim. Eita, gente, olha só. Eu fui criada na Igreja Católica, né? Minha família é toda católica e eu sempre fui criada na religião. Sempre desejei essa questão de proximidade de Deus, né? E desde pequena, que a gente... Minha mãe levava a gente para a igreja, eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, tudo direitinho, né? Mas existia um chamado, algo diferente em mim. E teve um episódio que aconteceu na minha vida que eu achei bem interessante. Eu estava lembrando ontem, quando vocês me convidaram, que a gente morava num quartinho, 2 cômodos, né? Eu era solteira, claro, pequena, acho que eu tinha uns 12 anos, 11 para 12 anos. E nesse momento a gente não tinha nada em casa. Era 2 cômodos só, a gente morava num beco e a gente dividia o banheiro com o pessoal do beco também. E nesse dia a gente não tinha nada de alimento na casa. E chegou uma vizinha da gente, entrou e disse: Dona Terezinha, manhã, vim aqui para falar com vocês. E aí conversou com a mãe e de repente ela saiu. Quando ela volta com um cesto. Um cesto cheio de tudo. Arroz, feijão, biscoito. Gente, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Quando aquela mulher foi embora, era 2 cômodos, acho que era menor que isso aqui. Me deu uma crise de choro. Eu chorava copiosamente. Chorava tanto. E aí eu disse, minha filha, porque você tem que ficar feliz de agradecer, porque eu lembro até o nome da mulher, Selma, eu conheço ela, ainda é viva, eu conheço ela, já falei com ela, né, outras vezes. Minha filha fica alegre, tal. Eu dizia, mãe, eu disse orei, sabe? Teve um momento que eu parei e eu disse a Deus, eu quero ter
eu quero ter para me poder dar. Senhor, eu sou grata demais por esses alimentos chegarem aqui na casa de minha mãe. Mas eu quero um dia poder ter para dar. E eu nunca me esqueci disso, gente. Uma oração simples de uma criança. E eu sei que eu lutei na vida para mudar essa história. Né? Meu pai é aposentado hoje, né? Ele ganhava um salário mínimo. Fazia as comprinhas dava para 15 dias. Com 15 dias já não tinha mais nada. E ali eu fui crescendo. A gente sempre ia para a igreja, buscava a presença e tudo. Fui crescendo, fiz magistério. E fui ensinar numa escolinha pequena que eu ganhava meio salário mínimo na época. E aí, vou contar a história do começo da minha caminhada com o Senhor. E aí, quando eu cheguei nessa escolinha, no outro ano eu fiz uma prova para entrar no SET, para ser professora do SET. Fui lá atrás de emprego, a dona do SET falou para mim, olha, Cleide, você vai ter que vir fazer uma prova porque tem muita gente querendo entrar. Vim para casa triste, achando que ela já ia me colocar para trabalhar. E aí, quando eu volto para casa, eu disse, mãe, eu não vou fazer essa prova. Sabe por quê, mãe? Porque eu nunca nem estudei na escola particular. Como é que eu vou ensinar na escola particular? Eu não me acho capaz. E fui dormir. Só que na madrugada, algo me impulsionou. Vai fazer a prova. Eu vou fazer a prova. Se eu não passar, não passei. Enfim, fui fazer a prova, passei, aí entrei no SET, professora do SET, já subi um pouquinho o nível, né? E já comecei a ajudar minha mãe, meu pai, mesmo morando numa casinha pequena. E aí, a partir daí, do SET, todas as manhãs que a gente assumia o serviço no SET, tinha uma coordenadora. Como é importante isso, viu, gente? De você, no seu local de trabalho, você ter essa vontade, essa coragem de explanar sobre Jesus, né? De falar sobre o Evangelho. E ali, todos os dias, na hora que a gente ia assumir o serviço, ela fazia uma oração e trazia um versículo. E teve um dia que ela trouxe um versículo que eu fiquei encabulada. Eu sempre gostei da palavra. E dali já começou a nascer algo em mim, nesse sentido. E aí, ela leu sobre as imagens de escultura. Eu disse, meu Deus, porque em casa tinha, né? Como é que pode ter isso na Bíblia? Fiquei impactada. Como que tem isso na Bíblia e a gente nunca foi ensinado? Mas aí tudo bem. E o tempo foi passando, não me converti. E sempre ela dando palavra. E aí eu conheço meu esposo, né? A gente morava na mesma rua. Conheci meu esposo foi criado na Universal. Na Universal, minha sogra levava eles para a Universal, ele disse que até hoje lembra os corinhos, dormiam que só no banco, era o povo lá daquele jeito, ele dormindo. Mas ele disse que lembra bem dos corinhos, dos hinos que eram entoados, para você ver que fica, né? Uhum. Conheci meu esposo já era para uma linha diferente, né, da minha. E minha mãe sempre dizia, mulher, tu não inventa de ser crente. Minha mãe é muito católica, né? Eu, não, mãe, eu tô só visitando. E aí, entramos na polícia, eu e ele fizemos um concurso, eu saí do SET e entramos nós dois na polícia. Aí começou uma outra fase na minha vida. Na polícia, no curso da polícia, tinha algumas pessoas na minha sala que eram crente. Sabe o que eu vejo isso, irmãos? O cuidado de Deus. Sabe, Deus, quando Ele quer algo com a vida de alguém, Ele nos cerca. Uhum. Sabe? Ele nos atrai. Não adianta fugir do Senhor. Quando eu olho para a minha história, gente, eu não fui pela dor. O Senhor foi me cercando, me trazendo para perto dEle. E eu fui gostando de ser atraída pelo Senhor. Porque o Senhor, Ele atrai. Mas a verdade é que a gente também tem que querer ser atraído. Não é verdade? Sim. A gente tem que querer. E aí, nesse tempo, as colegas na sala de aula do curso da polícia, Lu, vamos na igreja visitar e tal. Eu ia visitar, gostava, mas também ia uma vez no mês, não ia mais. Enfim, num desses convites eu fui para a evangelizadora, que é a igreja hoje, né, que eu congrego, glória a Deus. Há 23 anos atrás. Muito tempo, né? Quando eu cheguei aqui, Gabriel tinha 1 ano de idade, que não foi aqui, foi na igrejinha pequena, lá na Rua Tiradentes. Quando eu cheguei na igreja, me deparei com algo surreal. Por que surreal?
Porque os louvores, a pregação, a dinâmica era outra. Eu chegava na igreja, eu saía diferente. Eu saía cheia do poder, eu saía cheia da graça. Meu Deus, eu quero isso pra mim. E eu visitava, passei 8 meses. Gente, coração duro, viu, da irmã aqui. Tá pensando que a 8 irmãzinha meses. bonitinha... A irmãzinha bonitinha se converteu logo. Não, eu visitei a igreja quase 8 meses. Né? Visitava, ia, e amava. Agora, por que essa resistência? Não era nem por mim. É porque eu olhava pra minha família. Eu olhava pra mãe, papai, pra minha irmã, que dizia, ai, mulher, tu... Né? Mas aí eu decidi. Um dia eu fui só pra igreja sem o marido, ele estava trabalhando. E aí eu aceitei Jesus, já estava lá na frente chorando. Era na época do pastor Edésio. Acho que vocês, ninguém aqui alcançou. Não. Tu alcançou? O pastor Edésio era uma bênção, né? Porque ele cantava, ele ministrava, ele pregava, ele era autodidata, o homem, né? Ele fazia de tudo um pouco. E ele cantava que a gente chega e chorava. Tinha um louvor que marcou minha vida, que era aquele louvor que fala: chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Então esse louvor, ele marcou muito, porque foi bem no começo da minha fé. E ali, eu me converti. Não disse à minha mãe. Depois me batizei e não disse à manhinha. E manhã só dizendo, mulher, diz a verdade. Tu já tá crente. Aí chegou um dia, eu disse, mãe, a gente vamos caminhar nesse caminho e tal. E aí ela acabou aceitando, né, tranquilo. Hoje em dia ela diz, ela glorifica a Deus por minha vida. E enfim, a partir daí, gente, cresceu algo no meu coração de tudo aquilo que meus olhos foram abertos. Porque quando você entende o Evangelho, é como se você ficasse na escuridão e, de repente, algo clareasse. E isso eu queria para todo mundo que era perto de mim, que estava perto de mim. Queria para minha mãe, para meu pai. Eu pregava para a mãe, eu abria a Bíblia, mostrava. Eu pregava para os vizinhos. No trabalho, gente, eu passei 23 anos Passei 26 anos na polícia. 23 era eu fazendo missão na polícia. Caramba. Por quê? Se eu trabalhasse hoje com alguém, hoje eu arrumava um jeito de falar de Jesus para essa pessoa. Se eu estava no PO, eu arrumava um jeito de falar de Jesus para essa pessoa. Eu começava a cantar um louvor. Tu já viu esse louvor? Sabe? Era sempre assim. Se eu estava num setor administrativo, eu dizia para as colegas, mulher, eu posso colocar um louvor aqui no notebook, no computador? Pode, Lu, bota baixinho. Então, eu encontrava meios, eu pedia oportunidades ao Senhor. E Deus, Ele me dava oportunidades. E ali, por tanto desejar isso, né? Todo o setor de trabalho, eu comecei a trazer as pessoas para a igreja, né? Através do Senhor, do Espírito Santo em minha vida. Porque eu pregava, eu ensinava, eu mostrava, eu levava a palavra, dizia, olha como é que diz. E aí eu comecei a ver pessoas interessadas. Eu dizia, meu Deus, as pessoas também têm sede. Então eu quero isso. Senhor, me dá vidas, me dá vidas. Então sempre que eu ia trabalhar, eu dizia isso. E aí, por várias vezes eu saía de casa para ir trabalhar e dizia, Senhor, ia dirigindo no caminho, eu dizia, Senhor, me dá a oportunidade hoje. E eu lembro que uma vez eu pedisse a Deus, Deus, me dá a oportunidade hoje de levar o teu evangelho lá no meu setor de trabalho. Me dá a oportunidade, faz algo acontecer. E quando eu cheguei no trabalho, eu disse, Deus, não era para tanto. Tinha uma pessoa que estava endemoniada. Caramba. Possessa. Né? E ali, essa pessoa tentou suicídio e, por eu ser crente, o chefe levou ela para mim. Disse, olha, tu fica com ela aqui um pouquinho, ore com ela, tá? Você é crente, você entende dessas coisas. Né? E essa pessoa falava línguas, gente. Demônio, falava línguas. Eu disse, meu Deus. E aí, liguei para meu esposo, disse, Hamilton, tu vai trabalhar de 1 hora. Vem cá no trabalho, porque fulano tá assim. Aí ele disse, eu vou, chego já aí. No fundo, eu tava com medo, gente, porque eu nunca tinha passado por essa experiência de expulsar demônio, né? Nunca tinha passado. E ali, ele veio, eu fiquei segura com meu esposo do meu lado, e a gente entrou numa sala, lá tem uma salinha reservada, a gente começou a orar, eu tenho outras pessoas trabalhando comigo, claro, e aí esse menino ficou normal, né? Eu disse, eita, fulano, vem pra cá sentar aqui. Meu esposo foi embora,
porque ia trabalhar à tarde e ficou só eu e ele no trabalho. E aí, quando eu abri a Bíblia, ficou nós dois no setor, né? Quando eu abri a Bíblia, era um salmo, ele levantou para me dar um murro. Aí já ficou possesso novamente. Eu digo, meu Deus, agora eu estava só. E esse momento, ali eu orei, expulsei, tinha uma turma lá almoçando e ficaram todo mundo assustado. Aí isso tudo aconteceu por quê? Um dia antes, as pessoas que trabalhavam comigo nesse setor disseram que era mentira, que não existia possessão, que achava que era... Caramba! Interessante, né? Que achavam que era bobagem, que a pessoa ficava se fazendo, Fingimento, fingimento, enfim. Aí, quando isso aconteceu, essas duas pessoas estavam na hora e viram. Aí eu disse, poxa, gente, eu passei isso por causa de vocês. A culpa é de vocês! Mas, enfim, foi lindo, Caramba. né? O que Deus faz, o que Ele fez. Então, foi uma vida ali dentro, uma vida. Teve também outros momentos que eu acho que você não vai fazer nenhuma pergunta. Pode falar. Teve também outro momento. Teve também outro momento que a gente fazia uns cultos no batalhão. Né? Como eu sempre fui muito envolvida, quando eu tinha parada, eu pedia para falar. Quando eu tinha um aniversário, eu pedia para orar. Então, sempre foi assim. Sempre eu pedia oportunidade. Eu não perco tempo. Na verdade, 23 anos. Não sou santa nem perfeita, gente, sou cheia de defeito. Mas eu não perco tempo em anunciar o Evangelho. Onde eu estou? Na faculdade, fiz faculdade. Tem hoje amigas que estão aí firmes, hoje é missionária, porque na faculdade eu trouxe para a igreja. Então, assim, é não perder a oportunidade. É o que eu digo sempre quando eu prego. Seja exemplo onde Deus te plantou. Está numa faculdade, está num trabalho, está numa escola. Seja lá onde for, seja exemplo. Se posicione, né, como autoridade, que assim o Senhor te chamou. Porque quando o Senhor nos resgata, Ele nos dá autoridade para isso. Ele coloca em nós essa autoridade que Pedro um dia orou quando ia entrando no templo, orou por uma pessoa que estava paralítico, e ele levantou. E eu creio nessa autoridade. E quantas vezes eu passei por situações de orar também pessoas serem curadas. Não é sobre mim. Não é sobre mim. É sobre o Senhor, porque eu gosto de dizer isso. Tudo que eu tenho é o Senhor. Eu não tenho tudo que quero, porque eu quero tantas coisas, mas eu tenho tudo o que preciso, que é Jesus. E aí a gente começou a fazer esse trabalho no batalhão. Esse trabalho já existia, né? E aí eu me envolvi mais. A gente fazia lá de fora, fazendo de sala, e aí vinha alguns policiais ali, na época o coronel liberava. Enfim, foi um trabalho muito lindo, né? E eu sei que esse trabalho acabou me colocando como líder do núcleo evangélico do batalhão. Fiquei liderando, acho que uns 4 anos. Depois fiquei liderando a região norte. Caramba! Já era uma regiãozinha maior e eu fiquei como líder, né, orientando os liderados. E aí só saí quando eu me aposentei, porque eu disse para o capitão, né, que ficava à frente, eu disse, olha, eu quero sair um pouco desse mundo, né? Eu quero mudar um pouquinho minha vida, sair dessa vida militar. Né? Eu quero me dedicar mais ao evangelho e sair um pouco do batalhão. E ele entendeu. Então, eu não paro. E aí eu me aposentei, né? Só que o que acontece? Eu não consigo ficar parada, gente. E aí na pandemia, eu comecei um trabalho na minha rua, que é Adorando com os Vizinhos. É um projeto muito lindo que nasceu, né, no meu coração, no coração de uma irmã que morava de frente, que também é missionária. Disse, Lu, eu disse, mulher, vamos fazer alguma coisa. Poxa, é tanta gente morrendo. É a gente com medo de morrer. É uma tristeza. Sabe, você olhar para a cara das pessoas, as pessoas abatidas, sabe, depressivas. Eu disse para a missionária, irmã, a gente tem a esperança em nós. Nós temos a palavra em nós. Vamos fazer alguma coisa. Ela disse, irmão, eu estava pensando do mesmo jeito. Então, já tem 4 anos que a gente faz um culto na rua, que é Adorando com os Vizinhos. Reúne os vizinhos, bota uma mesinha com café, uma bênção, sabe? A gente tem visto frutos. Eu amo isso. Que legal demais. Aí eu chamo pessoas para pregarem, chamo pessoas para levar para cantar. E a minha vida é bem dinâmica nesse sentido, né? Mas eu tenho exercido esse chamado do Senhor. E eu amo exercer esse chamado.
né? Eu sei que desde lá do comecinho, lá no comecinho, naquela oração, Deus já tinha me marcado. Aliás, antes daquilo ali, Deus já tinha me marcado, né? Já tinha escrito uma história linda para mim. E eu não abro mão dessa história. Não abro mão. E não quer dizer que nesses 23 anos eu não tenha passado por lutas dentro do ministério. Né? 23 anos no ministério, sempre no ministério, nunca fiquei em banco, a maioria do tempo foi tudo ministério. Não quer dizer que eu não passei por luta. Foram inúmeras e muitas. Né? De você chegar em casa, você chorar, de você vir para a igreja, você voltar do mesmo jeito e chorar. Sabe, mas eu decidi não recuar. Sabe, porque o céu é maior que isso. Quando eu vejo alguém falando sobre isso, irmão, não vou mais para a igreja. Digo, meu amado, sabe, o que o Senhor preparou para a gente é muito maior que tudo isso. Ame, perdoe, viva esse evangelho, né? E assim, eu vivi muitos momentos de tribulação, mas também muitos momentos de bonança, sabe? Muitos momentos de ver milagre acontecer, muitos momentos de ver pessoas possessas, a ponto de você dizer, poxa, aqui não tem mais jeito. Teve uma situação, creio que eu posso contar, que eu fui até com a diaconisa Nilde. Eu, ela e mais umas 3 pessoas. Lu ligou para mim de tarde, vamos fazer uma visita, eu gosto muito de visitar. Vamos fazer uma visita? Eu disse, tá certo, mas como é a visita? Ela disse, a pessoa está depressiva. Aí eu disse, pensei comigo, eu gosto de ir quando eu jejum, né? Só que ela já ligou para mim depois do almoço. Aí eu disse, eita, assim, eu vou orar. Fomos, quando a gente chegou na rua da pessoa, ela estava sentada numa cadeira. Ela já levantou e entrou dentro de casa. O marido segurando ela. Nesse dia foi uma luta, gente. Pense. Ela entrou pro quarto, no quarto pequenininho, cheio de colchão, assim, uns colchão de solteiro escorado nas paredes, e ela se batia, e ela gritava. E a gente começou a orar. Eu, Nilde e mais umas 2 pessoas. E oramos, expulsamos, repreendendo. E o demônio não saía. Aí eu olhei para a Nilde e disse, meu Deus, eu não estou em pecado. Eu acho que o Nilde também não. Né? A gente tá orando e nada. Aí, na hora, Deus deu estratégia. Deus disse para mim, eu disse, Nilde, e um cachorro latindo, mulher, pensa numa tribulação. O cachorro latindo, pense numa tribulação. Eu disse, meu irmão, aí chegou o Silvio, disse, meu irmão, em nome de Jesus, tira o cachorro daqui. Oi, só quem... A gente ri, mas só quem passa, o negócio é sério. Aí eu disse, meu irmão, em nome de Jesus. Não é sério, porque eu orando, repreendendo, e o cachorro latindo, o bichinho do cachorro nervoso, né? E aí eu disse, meu filho, em nome de Jesus, tira esse cachorro daqui. E o rapaz tirou o cachorro e a gente continuou orando e nada de acontecer nada. E a mulher lá se batendo na parede, aquele negócio tudo. Disse, Jesus, o que está acontecendo? Senhor, vem cá. Eu sei que nesse dia até a polícia veio. Na porta, de tanto que a gente gritou, né? Porque você não tem como. Vai expulsar demônio baixinho. Não tem como, né? Saia em nome de Jesus. Mas, enfim. Aí eu peguei. Deus começou a falar no meu coração, né? Não é você. Quem tem que orar é o marido. Eu disse, oxente. Não entendi, né? Mas o senhor está mandando, senhor, eu vou mandar. Eu disse, pronto, gente, vamos parar aqui. Para. Como é o nome do senhor? Ele falou lá, né? Aí eu disse, olha, tu é autoridade na tua casa. Ele começou a chorar. Ele estava desviado. Tu é autoridade na tua casa. O Senhor te levantou como coluna nesse lugar. E Deus está dizendo que quem tem que orar repreendendo é você. Uau. Aí ele começou a orar. Quando ele começou a orar, essa mulher, ela dizia bem assim, não, ela não queria que o marido orasse. Aí eu disse, oxe, estou no caminho certo. E ele orando, e ela fazia, não, ela gritava, não, para ele não orar. E quando ele começou a orar, dizendo, a minha casa é tua, Senhor. Eu disse, declare que sua família é do Senhor. E ele começou a declarar, minha casa é tua, minha esposa é tua, minha família é tua. Senhor, aqui é tudo teu, o Senhor é o dono, o Senhor é soberano. E aí a mulher começou a acalmar. Gente, é cada coisa que você diz assim, meu Deus, que Deus é esse? Sabe? Que é tão lindo.
Deus, ele é muito lindo, ele é muito poderoso. A gente não tem noção da graça e do poder de Deus sobre nossas vidas. Né? Deus é muito lindo. E aí, quando se acalmou, pediram perdão ali mesmo em cima da cama, os filhos com o marido, tudo chorando. Caramba. E ainda teve um pedido de casamento. Eles não eram casados, moravam juntos. Foi tão lindo que eu saí de lá flutuando. Quer dizer, você vai, quem ganhou mais foi eu, gente. Né? Todo mundo ganha, mas assim, a gente pensa assim, poxa, que luta. Mas eu saí de lá, sabe, tipo, pisando nas nuvens. Literalmente, eu olhava para a Nilda e disse, Nilda, o que foi isso? Ela, minha irmã, eu disse, Jesus, como Deus é lindo, porque não é sobre nós. É sobre Ele. É sobre o nome dEle. Jesus, ele é poderoso, o nome dEle é poderoso para salvar, libertar, curar, transformar. Basta somente a gente crer. E N situações que eu passei nesse sentido. Muitas situações. Né? Coisas que eu nem posso falar nomes, porque é chato, mas muitas situações. E eu vejo tanta graça de Deus, tanto o poder de Deus. Por isso que eu digo, e sempre falo isso nas minhas pregações, e eu gosto de repetir. Eu não tenho tudo o que quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. A minha oração pela manhã, eu estava pensando hoje, meu Deus, minha oração parece uma oração de um bebê na minha casa. Eu oro assim, Jesus, obrigada por meu sono, obrigada por minha cama. Eu levanto cedo e digo, obrigada por meu lençol. Obrigada, Jesus, por esse café da manhã. Obrigada, Jesus, por minha família. Eu queria, Jesus, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Porque eu penso quantas pessoas não conseguiram abrir os olhos espirituais. Quantas pessoas que andaram comigo estão com a venda nos olhos. Mas o Senhor, é aquilo que eu disse, eu fui atraída e me deixei atrair. Eu fui atraída pelo Senhor, mas eu também deixei que Ele me atraísse. Né? Ele me atraiu, eu atraí Ele. Eu abri essa porta para que Ele entrasse em minha vida. Sim. E isso é tremendo. Só depende de nós, só depende de você querer, né? E entender esse poder. É grandioso demais. Que coisa linda, amém. Se acabasse o podcast aqui, já teria sido uma bênção já. Rapaz, foi muito bom mesmo. E enquanto você tava falando, eu tava lembrando de uma pregação, acho que foi do Luciano Subirá, que eu tava assistindo, que ele falava da passagem que fala, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aí esse ide que a Bíblia fala não é você ficar esperando o convite do pastor para ir pregar no altar, ou para ir pregar num pequeno grupo, ou de alguém para ir pregar em algum canto. Você aí, e que nem o Luciclete falou, e não perder a oportunidade de falar o evangelho em canto nenhum. Por onde você for, por onde você estiver indo, seja comprar um pão na padaria, você vá pregando é tão lindo isso. O evangelho. E aquilo assim me marcou muito. O Luciclete falando agora também, eu lembrei de novo, falei, rapaz, será que a gente está realmente vivendo esse evangelho de ir por todo mundo e pregar? Ou só prega quando vê uma oportunidade? Ou quando, agora tá bom, tá fácil, tá tranquilo? Ou quando chega assim para uma pessoa, Deus fala num caixa do supermercado, diga que eu amo ela. Ele fala, oxe, eu nem conheço essa mulher, né? Deus me livre. Mas é assim, a palavra é que nem você trouxe mesmo. A gente tem que estar pregando em todo o tempo. Eu realmente vivo assim, isso é muito bom. Né? É muito bom você viver, porque é isso, o chamado é esse. É você viver pregando o evangelho, viver falando. Mas não adianta também só pregar sem ter vida, viu, gente? Sim. Tem que estar se policiando, né? Porque a gente é pecador, a gente tem que estar ali, tentando andar na linha certinho. É essa busca constante. Sim, sim. E pedir oportunidades, viu, Pedro? É tão lindo isso, porque eu sempre que pedia, eu mereço o dia de Jesus, me dá a oportunidade de falar do teu amor. Sempre assim. Jesus, me dá a oportunidade de falar do teu amor. E Deus coloca alguém ou na padaria, ou na calçada, tá ali sentado tristinho. Eu digo, o que foi, amada? E já puxa um assunto, e já leva a palavra. Isso é muito gratificante. E não é porque eu sou boazinha, não.
né? É porque é de mim. E sabe, gente, tem um mistério de Deus comigo. Eu sou muito de... Eu não gosto de falar muito de mim, mas vou ter que falar, né, gente? A gente quer saber. Eu sou muito de ajudar as pessoas. Eu tenho esse coração bem misericordioso. Minha mãe me chama, minha irmã disse que eu sou a Madre Teresa. Que eu nunca vi desse jeito. Meu Deus do céu, o povo só falta... Tipo, eu vejo alguém sofrendo, eu sofro junto. Eu tenho até que me policiar nisso, né? Tanto que uma vez o pastor Cid me deu uma sacudida e disse, olha, o problema não é seu, vai lá, ajuda, mas que eu estava agarrando para mim. Né? Um colega nosso que era envolvido com drogas, a gente ajudou eles por 5 anos, colocamos ele em centro de recuperação. Enfim, quando eu vejo alguém doente, alguém com câncer, eu gosto de acompanhar, às vezes acompanhar até a morte, gente. Ou até a cura, né? Acompanho, dou assistência à família, enfim. Eu tenho que estar até me policiando, porque senão eu me entrego demais e acabo esquecendo de mim. Mas essa sou eu, não adianta. Eu sou desse jeito, no trabalho era do mesmo jeito. Se alguém dissesse, estou com dor de cabeça, eu queria já resolver o problema da pessoa. Digo, mulher, vamos aqui orar, entendeu? Sempre foi assim. Vamos ajudar, vamos fazer uma vaquinha. Então, sempre foi assim. Mas tem um mistério de Deus comigo. Que eu questionei muito Deus e muitas vezes. Quando eu preciso, ninguém me ajuda. É tão interessante isso. Sabe, eu questionava muito o Senhor. Eu dizia, mas Deus, porque a tua palavra diz que quem planta colhe, né? Sim. Eu estou plantando, mas assim, eu quero ver essa colheita. E aí, já ensaiei vários momentos de fazer pedido para alguém. E já até pedi. Fulano, tu pode me ajudar com isso? Eu vou ver. Silêncio. Resposta. Sabe? Já ensaiei várias vezes. E até a gente estava conversando esses dias, eu e meu esposo, dizendo para ele, já percebeu, nego, que é assim? Aí ele, rapaz, eu disse, mas sabe o que é? Porque Deus, ele tem a forma de tratar com cada um. E aí Deus me trouxe à memória alguns profetas que eram sós. Quantos profetas? Né? Que passaram pelas lutas sozinho. Por quê? Porque é Deus. Aí Deus diz, e por acaso eu te faltei? Tu está entendendo? Sim. Eu espero que alguém, né? Quando eu procuro, ninguém me ajuda, ninguém. Mas eu amo ajudar. E isso não mudou nada em mim, viu, gente? Porque eu tenho essa consciência de que a essência do outro, o que está no outro, não pode mudar a essência que habita em mim. Não é porque tu me fez o mal que eu vou ter que retribuir com o mal, não. A essência que está em mim, que é de Cristo, diz para mim retribuir a você com bem. Eu tenho que viver isso. Mesmo doendo. Porque ninguém aqui é perfeitinho. Vamos combinar que alguém te faz o mal, no automático você pensa, não, meu Deus, não posso fazer. Ai, filha. Né? Quando precisar, eu vou, vai ver quando precisar de mim. Aí quando precisa ser, eu tenho que fazer, porque eu prefiro obedecer. Né? Eu prefiro fazer o que o Espírito diz, e não o que a carne diz. O que a carne diz, ela manda tantas coisas. Mas o Espírito manda fazer o que a palavra diz. E a gente tem que viver isso. Né? É sobre isso. Né? É sobre esse viver em Cristo. É isso aí. Amém. Amém. Eu acho que essa ousadia de você criar as oportunidades para falar de Jesus e de você ter a ousadia de falar e de agir. E Deus até dá essas oportunidades pra gente. Elas são frutos de uma vida de oração. E é como você trouxe aqui em alguns momentos a oração. E eu acho a oração, assim, uma das bases da fé tão fundamentais. Porque é através da oração. A gente precisa, sim, conhecer a palavra do Senhor. Claro. Até porque, né, a gente precisa se fundamentar Sim, nisso. sim. Mas a oração gera intimidade, gera relacionamento com Deus. E aí é a partir dali que a gente fica mais sensível para ouvir o Espírito Santo, para ouvir os direcionamentos do dia a dia, para se encher de fé nos dias de dificuldade, para se encher de ousadia nos momentos em que a gente se depara. Meu Deus, o que eu vou fazer? E ver que Deus, ele é tão bom e ele ouve as nossas orações. Todas elas. Eu descobri que eu tenho um pai. Eu descobri que eu tenho um amigo. E eu descobri isso na oração. Um pai que, quando eu estou angustiada, ele me consola nos seus braços. Um amigo que não larga a minha mão quando eu estou passando por dificuldade. Então, eu descobri isso na oração. Quando tudo está errado, quando tudo está mal, e eu vou para os pés do Senhor,
Eu gosto sempre de dizer, às vezes eu me levanto com o problema ainda lá. Mas eu sinto paz, porque eu tenho a certeza que eu não estou caminhando só. Porque eu tenho a certeza que o Senhor está ali comigo. Sabe, essa busca. A oração é um treino, é uma persistência. Você tem que persistir na oração, porque não é fácil. É fácil orar? Não é fácil, gente. É uma luta. Às vezes você coloca seu joelho no chão para orar, e ali... Eita, o prato para lavar. Eita, a roupa tem que colocar no varal. Eita, já percebeu que tem isso? Boleto para pagar. Eu digo, eu faço bem assim, Senhor, guarda a minha mente. Senhor, atrai minha mente para o teu trono. Aí eu volto. Amém, Jesus. Aí começo a orar com o Senhor de novo. Daqui a pouco eu digo, meu Deus, daqui a pouco eu tenho que fazer isso assim, assim. Meu Senhor. Então, assim, é uma luta constante. Sim. Né? É você se desconectar. Não é fácil se desconectar. Não é fácil. Mas eu descobri esse Pai. Eu descobri esse Deus na oração. De quando tudo está mal, eu sei que eu tenho Ele. Eu sei que eu tenho Ele. E essa oração, ela também caminha junto com a leitura da palavra. Sim. Porque a gente tem que aprender a orar a palavra. Não só orar nossas palavras, mas orar a palavra. Senhor, Tu és o meu escudo e fortaleza. Perfeito. É? Tu és o sol da minha justiça. É você orar a palavra. Né? E como eu tenho buscado muito essa palavra, tenho buscado, sabe? Eu tenho estudado, é uma coisa que eu amo, aprender um pouco da história de Israel, né? Da história da língua mesmo, da questão da cultura. Porque muita coisa você só entende na palavra se você for para a cultura. Se você conhecer o contexto que aquilo ali está inserido. Né? Eu estou me aprofundando nisso e eu estou amando. E parece que muitas vezes quando eu abro a palavra, é como se abrisse um holograma. Eu conseguisse entender muitas coisas que eu não estava vendo. Eu consigo ver muitas coisas que eu não via. Eu digo, Jesus, muito obrigado. Porque eu estou conseguindo enxergar isso aqui agora. Porque eu li várias vezes e não conseguia ver. Né? E essa busca de leitura constante, eu oro, eu leio todos os dias a palavra. Claro que nem todos os dias a gente lê com tanta fé. Nem todos os dias a gente ora com tanta vontade. Mas eu lembro do meu pastor. O primeiro pastor, porque ele marcou, né? Que ele dizia bem assim, vocês estão pensando que toda vez que eu vou orar, eu oro com vontade? Vocês estão pensando que todos os dias eu me ajoelho porque eu estou cheio do poder, porque eu quero? Não. Nem sempre eu fiquei assustado com aquilo, porque eu não entendia. Mas ele disse, olha, eu me ajoelho sem vontade, até que a vontade venha. Eu oro sem vontade. E eu aprendi com ele que eu não dependo de sentir a presença para saber que ele está presente. Às vezes a gente ora, uma oração tão simples, e a gente não se arrepia, e a gente não chora, mas isso não quer dizer que ele não está presente. Sim. Né? Ele não depende do meu sentimento Perfeito. para agir. Ele não depende do meu sentimento para me ter a certeza. Simplesmente eu tenho a certeza de que ele está aqui. Como ele está aqui no meio de nós agora. Amém. Né? Amém. Nesse momento tão lindo. Amém. Você falou também um pouquinho, bem rápido, mas falou sobre os seus estudos, seus aprofundamentos sobre a palavra de Deus. E aí eu queria saber se tem alguma curiosidade, alguma coisa diferente que você poderia compartilhar com quem está em casa no dia de hoje, assim. Tem algumas, né? Cada coisa linda. Mas uma coisa assim que me chamou muita atenção foi a questão do talit. Talit é um manto, né, que os judeus usam. Geralmente eles usam para orar, né? E esse talit, ele é falado muito na palavra. Lá em Números, ele fala sobre o talit. Sobre como deveria ser o talit. Né? Desse manto que deveria ter umas franjas e que essas franjas deveriam lembrar os mandamentos, que é justamente na hora da oração você não esquecer dos mandamentos do Senhor. E aí, eu me deparei com isso, achei lindo, gente. Comprei logo um talit para mim. Meu talit é lá de Israel, é original. Enfim, o talit, ele fala isso, ele fala sobre essas leis. Né? Porque o Senhor disse que é para a gente atar as leis, que é para a gente não esquecer dessas leis. Então, eles usam esses talites na hora da oração. E as franjas, que são 8 tirinhas nos 4 cantos desse talit. Nessas 8 tirinhas, tem uma que é azul. Isso tem na Bíblia, viu? Tem uma que é azul. E são 5 nós. E esses 5 nós, eles representam a Torá, que são os 5 livros também.
né? Que é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. São esses 5 livros. E também o nome dessas franjas é tzitzit, que em hebraico cada letrinha representa um número e vale o número 600. Eles completam o número 600. E como tem 613 leis, o nome tzitzit equivale a 600. As franjinhas, que são 8 tirinhas com 5 nós, são 13, que formam 613, que é justamente a quantidade de lei que tem lá na Torá, Que né? No legal. Pentateuco. Uau. Entendeu? Então, assim, tudo tem um porquê. Na Bíblia, nada tá ali por acaso, Sim. né? Nada tá ali por acaso. E aí eu me encantei com isso. Eu disse, eu quero é isso. Sim, sim. Amém. Eu quero é aprender assim, sabe? Que nem ela falou, né? Na Bíblia, tudo tem um porquê. Deus é um Deus de detalhes. Sim. Então, se você for procurar realmente mesmo ali o significado de tudo vai ter um porquê, tudo tem um significado. E é muito interessante. Depois, no futuro, fica aí para quem está assistindo, vamos trazer um podcast Amém. com ela, Sobre trazendo temas bíblicos. sobre temas bíblicos. Pra gente se aprofundar na palavra de Deus. Legal Exatamente. demais. Sobre... Ela Esses tava, detalhes, né? ela tava falando aqui no off pra gente, não foi? Sobre o casamento Judaico. Isso. judaico. Que é um tema interessantíssimo da gente então- trazer e discutir, ouvir. Vamos marcar um dia pra fazer um podcast sobre esse tema. Amém. Amém, amém. Então fica aí pra galera que tá assistindo, aguardando, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí, eu Amém. quero. Já chamou pra fazer tudo. Podem também dar dicas, viu, gente? Que dicas de Exatamente. tema, legal. Do tema. E assim, voltando à parte de oração, teve algum momento assim que alguma oração que você fez, rapaz, essa oração aqui vai ficar marcada na minha vida para sempre? Ou foi aquela que você falou sobre no começo da sua caminhada? Rapaz, teve uma oração rápida, simples e de desespero. Teve. No momento, eu vi que minha mãe passou muito mal. E eu sou muito família. Já perceberam que eu falo muito mãe, pai e meus irmãos, né? Sou muito família, eles moram vizinho a mim. E mãe passou muito mal, ela estava com problema de vesícula, a gente não sabia o que era. E minha mãe já é idosa. E minha mãe vomitou muito, passou mal, que eu não consegui nem prestar socorro. A gente teve que chamar o SAMU. E ela desmaiou. Enfim, ela chegou no hospital, só a vida, já ficando roxinha. E eu sei que naquele momento eu fiquei... Eu estava desesperada, mas não demonstro o meu desespero. Mas aqui a mente fervia. E minha irmã ficou fora com meu pai, eu entrei com ela na maca do SAMU e ela desacordada, né? E aí eu pensei, pronto, perdi minha mãe. Desespero, angústia, aquela dor. E eu peguei a ficha, que a gente tinha feito já lá fora, né? Que você faz uma ficha, né? E ela lá dentro, eles deixaram ela no meio lá do atendimento e saíram. Já naquela sala que atende o pessoal da medicação. E eu olhava para um e apontava, entregava a ficha. Minha mãe aqui. A pessoa, peraí. Eita, olha minha mãe aqui. Olha aqui, ela aqui. Calma, peraí. Aí eu falava para outra, até que chegou uma irmã. Aí eu disse, Jesus, a irmã vai ser minha salvação. Jesus, muito obrigado, muito obrigado. A gente coloca a esperança no homem, né? Gente, como a gente coloca a esperança no homem. Sabe, Deus me ensinou nesse dia. Eu desesperada, eu disse, meu Deus, perdi minha mãe. E agora, Senhor? E ali eu peguei a ficha e... Fulana, vem cá, mulher. Tenta ali minha mãe. Ô, gente, mãe, acho que ela está desacordada, não sei o que e tal. Aí ela fez, eita, eu tô lá dentro, não tô aqui não hoje, não sei o que. Eu disse, tá certo. Fiquei lá escoradinha na parede. Eu disse, Jesus, vem cá. Deixei minha mãe lá e fui lá fora. Aí minha irmã disse, oxe, mãe já foi atendida? Eu disse, não. Ela vai ser atendida agora, não. Deixa eu falar aqui um pouquinho com o Senhor. Aí fui lá e aquela oração rápida, Senhor. Se o Senhor leva a manhã, o Senhor vai continuar sendo meu Deus. Se o Senhor não levar, o Senhor vai continuar sendo meu Deus. Eu te amo, não te deixo de forma nenhuma. Sabe aquela oração rápida? Me socorre. E aí, quando eu voltei, a pessoa já tinha pegado a ficha, eu estava medicando ela. Glória a Deus. Sabe? Então, assim, são coisas que você vê a mão de Deus. Então, assim, Deus diz assim para mim,
o que eu falei para vocês, que quando eu quero ajuda, não vem, mas o Senhor se levanta ao meu favor. Entendeu? O Senhor se levanta a meu favor, é sempre assim. Outro dia, mais um eu vou contar. Fica à vontade. Gabriel foi estudar fora, em Aracaju. Deixei Gabriel lá, vim embora, tudo apartamento certinho, lá com uma senhora ficou com eles. Enfim. Aí ele disse, mãe, eu vou fazer um trabalho hoje à tarde. Eu disse, tá certo, não, tchau, eu vim embora. Ele foi fazer o trabalho. Quando eu cheguei em Paulo Afonso, 6 da noite, a senhorinha que cuidava deles, ligou para mim e disse, Lu, era para Gabriel ter chegado 4 da tarde. E até agora não chegou. Disse, meu Deus, aí eu ligava para Gabriel, telefone fora de ar, desligado. Imagine, Gabriel tinha 3 meses em Aracaju. Menina, fiquei louca. Eu disse, pronto, pegaram meu filho, mataram e fizeram isso, fizeram aquilo. Aí veio um monte de cor no juízo. Mãe tem essas coisas, gente. Sim. É? Tu sabe, né, Thalita? Você sabe por causa de sua mãe. Cadê Inclusive, Thalita? um dos cortes do canal aqui é sobre isso. Eu sumi Solta uma e a minha mãe piada. tava, cadê Thalita? Cadê Thalita? Piada da galera, cadê Thalita? Oh, meu Deus. Aí, enfim, eu liguei pros colegas, liguei pro povo daquele Paulo Afonso, liguei pra um colega que tinha dado carona a ele, ninguém atendia. Eu disse, mulher, em nome de Jesus, vai na faculdade. Vai na faculdade, porque... Aí ela foi na faculdade, pegou o carro, entrou, não viu o carro do rapaz, o estacionamento lá é bem grande, né? E ali eu tinha pregado na quinta-feira aqui na igreja, linda, maravilhosa, cheia de fé, e a mulher estava acabada nessa hora. Preguei sobre a sunamita. Olha só que interessante, foi numa quinta-feira, eu acho, que eu tinha pregado, ou foi num domingo, tinha poucos dias eu tinha pregado sobre a sunamita. Vai tudo bem. O filho da sunamita morto, e ela dizendo, vai tudo bem. Vai tudo bem. Encontrou pessoas no caminho, e aí, como é que tá? Tá tudo bem. Aí eu disse, meu Deus, eu no desespero desse, eu preguei tal dia, essa palavra, Senhor, eu quero sentir essa leveza agora. A meu ia trabalhar e eu ia ficar sozinha, ele estava fardado, já era quase 7 da noite, faltava uns 10 minutos. Aí eu disse, nego, vamos orar, vem cá. Ele já ia embora para trabalhar, disse, vamos orar, porque tu vai embora trabalhar e eu vou pegar o ônibus, porque eu não podia mais voltar de carro de noite, né? Eu vou para a rodoviária. Se Gabriel não aparecer, eu vou voltar para Aracaju. Aí eu disse, vamos orar. E peguei na mão dele para orar. Aí eu comecei a orar, Senhor, o Senhor está aqui, mas também está lá. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã. Eu comecei a orar. E aí meu esposo, quando eu olhei, aí eu abri o olho, é umas coisas que acontecem com os casais. Quando eu abri o olho, pegado na mão dele, ele estava com um sorrisinho. Eu disse, nego, por que tu tá sorrindo? Aí ele disse, porque vai tudo bem. Aí caiu a ficha da mulher, né? Da palavra. Rapaz, vai tudo bem. Quando ele disse isso, o telefone tocou. Aí a mulher disse, ele acabou de chegar. Mas eu chorava falando com ele no telefone. Oh, meu Deus. Eu chorava. Assim, parece ser simples, gente. Mas Sim. assim, ele estava numa capital, distante, pegando ônibus, eu sei lá. São tantas coisas que acontecem. Eu sou polícia, eu sei o que acontece. Muitas vezes no percursinho de uma esquina para outra. Sim. E aí, a Gabriela disse, mãe, pelo amor de Deus, não, para que a senhora fazer esse bicho? Eu estava na faculdade, o celular descarregou, dele e do menino, viu, do notebook. Aí eu disse, estava estudando numa área que tem lá, tem uma mesinha, não sei se você já foi lá. Ele disse, a gente estava estudando e o celular descarregou e eu não levei o carregador, nem eu nem ele. Eu digo, como é que a pessoa está na capital? Não leva um Você não conversa com carregador, sua mãe, meu não. Deus. Enfim, assim, eu vi a mão de Deus rápida. Você perguntou da oração, né? Oração do desespero. Então, a oração do desespero, que eu nem parei para fazer, para arrumar as palavrinhas para o Senhor. Senhor, me socorre. Fazer uma oração bonita, né? Não é? Porque às vezes as pessoas dizem, né, para mim, eu digo sempre que eu vou visitar, eu digo, ore, apresente, coloque diante do Senhor. Aí a pessoa diz para mim, Lu, eu não sei orar. Eu não sei orar. Eu sempre gosto de dizer assim, o que você vai dizer? Vem cá, Jesus. Eu digo desse jeito, viu? Vem cá, Jesus. Olha a minha casa como é que tá. Olha a minha família como é que tá. Senhor, olha a despensa como é que tá. Jesus, vem cá. Sabe? Olha a minha vida psicológica como é que tá. Jesus, olha a minha saúde física. Eu apresento para o Senhor. Eu mostro para ele. Jesus, vem cá. O Senhor é o dono de tudo. O Senhor pode mudar. Toca em mim, muda essa história. Então eu digo para as pessoas, é tão fácil orar. Orar é você chamar um amigo para conversar. Ele disse que é nosso amigo. Ele disse que é o nosso pai. Chama ele para perto de tu. Agora você pega, vai chamar um amigo que às vezes te escuta e te aponta.
Uhum. né? Chama Jesus, esse amigo ele vai te ouvir. Quer chamar um amigo que não resolve nada, né? E o amigo às vezes nem resolve. Às vezes até ele dá uma palavra de consolo, mas ele vai pra casa dele e você vai ficar no seu problema. Às vezes um amigo é bom amigo, claro, amigos são bons, né? Tem amigos de verdade que vêm trazer uma palavra de conforto, Sim. de consolo e ótimo. Só que o amigo ele vai pra casa dele e o problema vai ficar do mesmo jeito. E a gente vai ficar com aquele vazio. E aí você chama Jesus para perto de você. Esse amigo verdadeiro, esse amigo que é fiel, sabe, que não nos abandona, né? E você apresenta para ele a sua causa. Lá em Filipenses fala sobre isso. Filipenses 4 diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as tuas petições, a tua oração, coloca diante do Senhor. Lá em Filipenses fala sobre isso, né? Coloca diante do Senhor. Ele diz: antes faz, não fica ansioso por conta. E às vezes a gente fica ansioso. Sim. É natural do ser humano. Mas se ele disse que não é pra gente ficar, é pra gente apresentar, então vamos apresentar. Vamos entregar a quem de direito, a quem realmente pode fazer algo por nós, né? A quem realmente pode nos salvar, nos livrar da situação. E é isso que a gente tem que fazer. E é isso que eu tenho aprendido com o Senhor, né? Amém. E é linda a continuação desse versículo, né? E a paz que excede todo o entendimento guardará a tua mente e teu coração. Perfeito. Perfeito. Né? É muito linda a palavra do Senhor. Se a gente for buscar, ela nos ensina a orar. Ela nos ensina a apresentar. Não tem segredo. A oração, eu costumo dizer, não tem segredo. É isso aí. Esse versículo que a gente leu. É pegar a dificuldade, o problema, os anseios e colocar diante de quem pode fazer algo por nós. Sim, sim. Eu digo que, de vez em quando, para Maria fica com vergonha de orar. Ah, não, que eu tenho vergonha. Eu acho muito bonito ela orando. Eu digo para ela: você tem dom de intercessora, você é intercessora. E pode ir nessa certeza aí que Deus vai guiando você pelo caminho. Ela: ah, não, mas eu tenho vergonha, que não sei o que não sei o quê. Mas eu vou puxar o saco um pouco dela, porque quando ela ora, ela transmite, assim, tanta sinceridade Sim, com sim. que ela tá orando. E ela é muito usada por Deus também na oração, Sim. muito direcionada por Deus de verdade. E ela tem que começar a exercer esse dom, sim. Mas isso é quebrado, né? Aos poucos você vai vencendo. Sim. Né? Porque a timidez, graças- ela realmente, né, ela mexe um pouco com a gente. Eu prego, mas eu não venci todos os meus medos, né? Eu não venci. Eu prego porque eu sou ousada e porque eu decidi, sei, acabou. É. E dela, assim, eu vejo que a oração mais pura e simples, porque ela ora, não ora com palavra eloquente, querendo se aparecer para os outros, não, ela ora aquilo que está dentro dela mesma e transmite isso. através da oração. E eu acho muito bonito as orações dela por conta disso. Que ela Inclusive, a gente provou disso lá no culto que a gente teve da foi multimídia, no culto né? da multimídia. Que Ela ela orou. No culto da multimídia rolando, eu cheguei no cantinho dela lá enquanto tava rolando, ó, tu vai orar, viu? Fazer um clamor ali. Ela: não vou não. Eu falei: vai sim, eu faço o primeiro, tu faz o segundo. Ela: tá certo. Aí eu fiz, Conseguiu. e depois ela foi também. Foi muito bom mesmo. É isso. A oração é a sinceridade do coração, né? Sim. O que sai aqui de dentro, de normal, de natural, né? Como eu já fui falar daqui, não precisa usar palavras eloquentes, bonitas, porque a gente vai impressionar o Senhor com o quê, gente? Exatamente. Se ele sonda, ele sabe tudo, vou impressionar ele com o quê? Né? Então é na simplicidade mesmo. Exatamente. E graças a Deus ela tá fluindo cada vez mais, praticando, participando das coisas daqui da igreja, faz parte até do grupo de intercessora, tá lá no grupo lá, Que orando bom. Glória a pelo Deus. pessoal. E Ela tá lá mesmo no grupo, é verdade. Aí aos bênção. poucos ela tá indo, graças a Deus. Amém, amém. Eu acho que falando de oração, o que mais vai ficar pra mim hoje foi uma frase que você falou assim bem brevemente, mas vou guardar com certeza, que é sobre a gente conhecer a palavra de Deus. É tão importante pra gente orar, porque a gente vai orar conhecendo o Deus para quem a gente está orando. Sim. Então essas duas coisas andam juntas e aí toma uma dimensão muito maior, assim, você saber conhecer o Deus para quem você está orando. Então, conhecendo a palavra do Senhor, você sabe que Deus é poderoso para libertar, para salvar, para curar, que Ele pode todas as coisas. E essa fé inabalável e essa paz que excede todo o entendimento que Ele pode nos dar. Thalita, como a gente pode tomar posse de algo que eu não conheço? Sim.
Não é interessante isso? Eu não posso tomar posse de algo, eu quero isso, mas eu não sei o que é isso. Como posso tomar posse das promessas se eu não conheço as promessas? E nem o Deus das promessas. Né? Nem o Deus das promessas. Então, eu preciso conhecê-lo. Incrível. Conhecer a fundo, né? E esse conhecer, o Senhor, ele deseja muito mais se apresentar pra gente. Sim. Como eu falei lá em Provérbios 25:2, ele fala sobre isso, né? Que ele nos chama de rei, aqueles que buscam, aqueles que esquadrinha. Ele diz que a glória do Senhor é encobrir as coisas. O Senhor, ele encobre, é interessante isso, para que pessoas busquem. A glória do Senhor é encobrir as coisas, mas a honra dos reis é esquadrinhá-las. Então, o Senhor deseja encobrir, sabe para quê? Para Ele nos encontrar buscando Ele. Que sensacional. Assim como Ele fez com Natanael. Natanael estava debaixo de uma figueira, estudando a palavra. E ali Filipe passa e diz, Natanael, eu encontrei aquele de quem os profetas falaram. E aí Natanael, ele leva Natanael até Jesus, eu estou resumindo, e quando chega lá, Jesus disse, eu já te vi antes de Filipe te chamar. Gente, como assim o Senhor me viu? Eu te vi debaixo da figueira. O costume dos judeus era estudar debaixo de uma árvore, eles tinham esse costume. Então eles estavam ali buscando esse conhecimento. Uhum. Sabe? Então o Senhor já estava vendo ele. Então quando nós estamos lendo a palavra, o Senhor está nos vendo. O Senhor nos enxerga, o Senhor vê que a gente está... Eita, minha filha está me buscando, deixa eu me apresentar a ela. Incrível. Meu filho está me buscando, deixa eu mostrar esse segredinho aqui para ele. É assim. Incrível. É assim. Amém, amém. E é isso. Se a gente quer ter uma intimidade com um amigo, a gente tem que buscar conhecer esse amigo. Você não vai criar intimidade com um amigo somente ali de vez em quando. Nas conversas superficiais. Buscando de vez em quando ali no domingo. Oi, estou aqui, viu? Oi, tudo bom? Você tem que buscar. O relacionamento, né? Desenvolver, conversar com ele. E à medida que você vai buscando, uma das minhas orações, toda vez que de manhã, quando eu estou orando, eu falo, Deus, eu quero as águas que batem no tornozelo, as águas que batem nos ombros. Eu quero que o Senhor me leve em águas tão fundas que eu não tenha mais controle Jesus, nenhum. Que o Senhor seja tenha o controle da minha vida. Que eu não tenho esse controle. Porque eu mesmo não sei nem dirigir meu carro, às vezes, quanto mais dirigir a minha vida. E isso é que eu tenho feito quase todos os dias aqui. Aí nessa cadeira aí. Eu subo aqui, chego aqui 7 horas da manhã. E venho aqui orar, buscar a Deus. Enquanto você estava falando, vinha passando na memória. É maravilha essa intimidade, né, com o Senhor, essa busca. E Ele revela. Bom, é isso. Que eu desejo conhecê-lo e Ele deseja se apresentar para mim. Sim. Olha que coisa linda. Então nós estamos em comunhão. Perfeito. Estamos numa sintonia só, não é? É isso aí. Maravilhoso. Você, Cleide, eu queria saber, você falou que já são 23 anos de caminhada e que é muita coisa, né? Muitas histórias, muitas experiências, caminhando com as pessoas e caminhando com Deus. E você também mencionou que nem sempre é fácil. E eu queria saber qual foi o maior desafio que você já enfrentou até hoje e como foi que você venceu. Certo, você está falando... Algum desafio na fé, ministerial, enfim. Não é como eu te falei, né? Ministerial foram muitos, né? Até mesmo em relação às competições, porque não adianta, às vezes comparações, né? As pessoas comparam uma pregação com outra, não é verdade? Um pregador com outro, comparam um levita com outro. Então tem sempre essas comparações, né? Então teve um momento em que eu vivi isso. E eu tenho uma dificuldade, gente, comigo, que quando eu percebo que existe se eu estou aqui competindo com você por essa taça, eu abro mão da taça para você. Às vezes eu penso que eu sou fraca, porque eu não gosto de embate. Não gosto. Então, assim, eu abro mão. Isso foi por muitos anos. Se eu via que estava a competição em alguma coisa, eu dizia, não, fulano, então fique, faça. Sabe? Então, é isso. Eu sempre abri mão para poder não ter esse enfrentamento. Que às vezes eu acho até que... Eu fico pensando, né? Será que eu tive algum trauma lá atrás? Porque eu não gosto desse embate. Eu evito esse embate, porque me magoa quando eu magoo alguém, porque no embate você acaba ferindo. Acaba ferindo com palavras, né, com alguma atitude, e eu só sossego quando eu peço perdão, mesmo se eu estiver certa, porque eu não fico em paz, porque eu quero ver você bem. Se eu te magoar, ou você me magoar, eu sei que você vai ficar triste.
E eu não consigo ficar em paz em te ver triste. Aí eu vou lá e digo, oh, mulher, me perdoe mesmo, sabe? Para poder te ver feliz. Então eu tenho essas dificuldades nesse sentido. Então eu não luto muito. Pronto, a verdade é essa. Eu não luto muito por minhas coisas. Eu abro mão se eu ver competição. E eu vi muitos, né, gente? Nesses 23 anos na igreja eu vi muito, né? De competição mesmo, Ministério de Louvor, né, com alguns irmãos, né, alguma situação até mesmo de pregação, você vê que tinha uma competição, e eu dizia, não, hoje você pode, não, hoje eu não vou não, mulher, vai você, sabe? Hoje não, vai você, eu então abria mão, porque eu digo, meu Deus, não é sobre isso, sabe? Não é sobre isso, e inúmeras vezes no ministério, no meu trabalho, eu via isso. As pessoas diziam, Lu, traz a palavra para o aniversário, né? Traga a palavra. Eu dizia, amém. Eu ia levar a palavra, aí a pessoa dizia, não, mulher, tu fala só 2 minutinhos, viu? Aí me cortava, não, meu querido, então fale você, que eu acho melhor, porque eu vou me estender um pouquinho. Fale, sempre para não ter, porque eu via que existia uma competição. Isso existe muito, mas, é como eu te disse, eu olho para Jesus. Se fosse Thalita para me sair, para mim sair da igreja, já tinha saído há muitos anos. Primeiro por causa do meu filho. Gabriel disse, mãe, primeiro por causa de Gabriel. Porque eu teve um momento que eu tive um embate com uma pessoa por causa de Gabriel. Gabriel era pequenininho. Né? Eu fiquei muito triste, arrasada. Porque você sabe, coisa com filho, né, gente? Uhum. Mas eu disse, eu não vou desistir da minha fé por conta disso. E tô aí com a minha família toda na igreja. Glória a Deus. Né? Toda, glória a Deus, falta só a mãe, o pai, minha irmã, né? Mas enfim. E essa busca e essas dificuldades, elas vão sempre existir. Eu sei que hoje eu estou numa bonança, hoje eu estou num período de bonança, né? O pessoal me chama para pregar, eu amo pregar, né? O pessoal me chama para dar estudo, eu também dou estudo, né? Mas tem períodos que eu estou aqui, mas eu posso amanhã estar aqui. E glória a Deus por isso. Né? Quem está no comando é o Senhor. Sim. Se Ele me quiser aquele rebotar, se Ele me quiser aquele rebotar, eu digo amém, Jesus. Tá tudo certo. Só não quero perder tua presença. Perfeito. Agora tua presença, se ela se afastar de mim, eu perco tudo. Sim. Não é? Se a presença... Imagine, gente. Teve já pessoas na igreja que se afastaram, que apostataram mesmo da fé. Pessoas que eram fervorosas, que eu conheci no começo da minha caminhada. Que diz hoje, eu não acredito em Deus. Eu não acredito mais em ninguém. Sabe? E se afastou e deixou. Disse, Jesus, que a gente nunca perca isso. Senhor, tem misericórdia da minha casa e minha família. Tem misericórdia dos meus, dos que estão próximos de mim. Sabe? Porque a gente tem responsabilidade com os nossos. Eu creio que Deus me levantou no meio da minha família para isso. Né? Para mim orar por eles, interceder por eles, buscar por eles. Às vezes é pesado, mas a gente vai lá. Buscando, a gente não desiste. As lutas virão, mas o meu alvo é o céu. Eu não desisto do céu. Não desisto do céu. Quando eu olho lá em Apocalipse, o que diz o que é o céu. Quando eu olho lá em Apocalipse, o que diz o que tem preparado para nós. Rapaz, isso é uma riqueza. Você saber que você vai para um lugar eternamente, e aqui é só uma passagem. Que não vai ter choro, dor, depressão, perdas, nada disso vai ter. Então vale a pena, né, Thalita? Pedro, vale a pena a gente continuar, a gente relevar, Pedro. Sabe? Como eu disse a você, não vale a pena embates. Releve. Muita coisa. Para que estresse? Eu digo sempre, eu dizia sempre às colegas que diziam assim, para uma mulher, o povo te faz de beijo, eu disse, mulher, estresse a gente tem, sabe como? Com uma doença incurável, né? Porque aí você vai ter que... Aí você se estressa, vai chorar, vai ficar triste. Mas essas pequenas coisas a gente releva para evitar o estresse. Perfeito. Né? Eu acho que é por isso que eu saí da polícia ainda boa da cabeça. Ô, Jesus. Porque eu sempre busquei o Senhor, né? Sempre fiz essa busca. É isso aí. Se tinha um problema na polícia, eu botava o joelho no chão. Se tinha um problema na igreja, o joelho no chão. E aí o Senhor me conduzindo e tô aí. Sim, sim. Arrasou. Pra que o estresse? E também não adianta a gente estar arrumando confusão e briga e perder o nosso testemunho, né? Não é isso. A gente tá lá, não sei o que, não, certo sou eu. E acabar
dando mau testemunho. Mau testemunho. É que nem diz a música lá de Felipe Rodrigues, né? Tudo é perda se eu não tenho a ti. Então. E é isso. E às vezes vale a pena abrir mão para que a gente não espalhe pedras. Sim. Para que a gente junte. Às vezes você abrindo mão com sua atitude. Quantas vezes eu não ganhei com a atitude? A menina disse, mas Lu, mulher, essa mulher fica em paz. O povo queria tomar partido comigo. Eu dizia, não. Porque não é desse jeito. Tu é muito besta e tu não sei o quê. Gente, teve uma situação que eu levei a Bíblia para o trabalho. Minha primeira Bíblia. E as pessoas disputavam a Bíblia. Uma queria, tu queria. Eu sei que no fim a Bíblia tomou destino. Era uma Bíblia que eu tinha maior coisa, porque era a primeira, tinha um monte de coisa marcadinho. Poxa. Né? Mas são coisas que eu digo a você, gente, vale a pena? Uhum. Não vale. Tem coisa que é tão pequena que não vale a pena. Sim. Né? Vale a pena a paz, a comunhão. É fácil? Não. Quem disse que é fácil? Tem tantas pessoas difíceis e talvez eu tenha sido tão difíceis para as pessoas, né? Eu lembro de uma irmã que disse para mim, Lu, eu saí da igreja e ninguém nunca veio falar comigo. A irmã disse, ninguém nunca me procurou para saber por que eu não estou indo para a igreja. Aí eu estava no salão, né, no cabelo com ela. Eu disse, ô irmã, e olhando para o espelho, eu disse, irmã, vem cá. Lembra que a gente andava juntas? Ela disse, lembra? Eu disse, quantas vezes nós fomos atrás das irmãs que tinham saído? Tá entendendo? Então, assim, quando você se coloca no lugar do outro, a gente nunca foi. Né? As pessoas entravam na igreja, teve uma época que a igreja era muita gente, tinha muito movimento na igreja. Teve uma época que era muito jovem. E as pessoas vinham, passavam tipo 6 meses, saíam e a gente acabava que não perdia a pessoa, né? E aí ela falou pra mim, eita, Lu, é verdade. Eu disse, a gente nunca visitou. Que por sinal nós precisamos visitar. Aí ela falou isso. Realmente você tem razão. Porque ela veio me cobrar, porque eu tava na igreja, né? Tipo, ninguém nunca me visitou, ninguém nunca foi. Aí eu disse, mas quando você tava lá, tu visitou alguém comigo e eu tava contigo andando, nem eu nem tu. Então vamos fazer diferente agora, irmã. Volta para a igreja, vamos fazer a obra juntas. E ela voltou para a igreja. Não está aqui na nossa, mas voltou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas tá servindo, né? Tá servindo, sim, com certeza. Eu guardei uma frase que você falou bem lá no início, também falando sobre a questão das dificuldades, que é realmente sobre isso. O céu é maior. Então, melhor do que se preocupar com as coisas terrenas, isso serve para tantas coisas, né? Melhor do que colocar os olhos nas conquistas humanas, melhor do que colocar os olhos no reconhecimento humano, melhor do que colocar os olhos na aprovação, na ajuda, na cooperação, nas coisas da terra, nas conquistas, enfim, seja lá no que for. Melhor do que colocar os olhos aqui é nos lembrar que o que importa realmente é o reino. Isso. Então, se a gente está ganhando, se está perdendo, se está sendo reconhecido, isso. Se não está, nada disso importa. Tudo isso é perda, é vão. Porque o que realmente importa, que a gente tem que buscar e aí sim lutar a todo custo por isso, é o céu. E lutar para sempre manter um bom testemunho, lutar para sempre edificar a nossa vida, a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Isso. E não tirar os olhos do que realmente importa, que é Cristo, é o reino de Deus. E essas coisas, sim, valem a pena lutar por elas, porque elas são eternas. E é isso aí, assim. Que coisa linda, que bom. Que coisa bonita. Eu acho que também... Não tem nada a ver, mas uma das coisas que eu senti muito aqui no nosso bate-papo de hoje foi que a gente comentou no começo sobre você achar que você é uma pessoa tranquila, uma pessoa serena. E a gente conversando, eu vejo muito assim, nas atitudes, nas histórias que você traz, a presença de Deus na sua vida e o quanto realmente, assim, o Espírito Santo se reflete nas suas atitudes, em você. Eu acho que é por isso que a gente sentiu essa serenidade toda. Sim. É a presença de Deus, é o Espírito Santo. E é só o Espírito Santo que nos torna capazes de viver todas essas coisas na fé. Verdade. É só o Espírito Santo que nos torna capazes de viver essa vida com Cristo, de viver esse testemunho, porque nós mesmos somos falhos, nós somos muitas vezes tão pequenos, tão difíceis para as outras pessoas, muitas vezes a gente, né, não é como deveria ser, mas quando a gente busca a Deus, o Senhor nos capacita, o Senhor nos capacita para viver aquilo que Ele desenhou, o Senhor nos capacita para ser como Ele, nos direciona, e o Espírito Santo vai andando com a gente, e isso se a gente tiver essa busca por Deus, e o Senhor vai ter prazer em se revelar para nós, em nos capacitar, e a gente vai crescer.
E é o que importa. A gente viver com Deus, para É viver os verdade. planos de Deus Os planos para dele. nós. E aí, quando a gente busca a presença do Espírito Santo, é muito mais prazeroso dizer sim para o Espírito Santo do que fugir da presença dele, porque no final das contas é perda. É perda. E é isso aí. É isso. E uma coisa também que eu fiquei lembrando enquanto você falava, né? Que Deus vai ser teu Deus se você estiver na bonança, e vai continuar sendo seu Deus quando você não estiver na bonança. E eu estava refletindo que tudo que a gente faz, todos os nossos passos na nossa vida tem um propósito de Deus. Porque Ele é nosso Pai. E o Pai faz o que com a gente? Ele ensina. Justo. Então, Os altos e baixos são nesses ele, é caminhos é tudo Ele ensinando a gente. Então, o que resta pra gente é somente ter fé nele e confiar que Ele é um Pai bondoso e que está cuidando da gente em todo o tempo. Se Ele permitiu alguma coisa, é porque Ele quer ensinar algo pra gente e sabe que a gente tem total capacidade de passar por aquilo, porque Ele não vai dar uma prova maior do que você não possa suportar. Verdade. Sim. Então Ele vai estar ali a todo tempo conosco e nos ajudando a passar pelaquela prova. É isso? Amém. É isso aí, a presença de Deus com a gente o tempo todo. Exatamente. Tem mais uma pergunta para fazer para ela? Por enquanto, não. Tô tranquila aqui no nosso bate-papo. Pronto, eu queria saber um pouco. Aqui no off a gente tava conversando, a gente conversou muito no off já, não foi? Foi. A gente ficou um tempão ali. E você comentou que era do Ministério Louvor e cantava aqui na Evangelizadora. Era. Conta um pouco aí dessa história aí pra gente, como era. Ah, gente, é mesmo, essa partezinha eu não contei, né? Quando eu comecei no louvor, quando eu cheguei na evangelizadora, eu colei nas senhoras da igreja. Porque eu não sou besta nem nada, né, filha? Fui para as Nas irmãs irmãs do mais bloco. experientes, eu ia para as visitas com elas, e ali eu comecei a participar do coral das senhoras. E eu lembro que uma vez eu cantando no coral, todas as mulheres juntas, a gente estava no ensaio, e uma irmã na minha frente disse: mulher, como sua voz é bonita. Eu era nova convertida, né? Você tem que cantar lá na frente com playback. Nesse tempo a gente cantava muito de playback, né? Eu disse: Deus me livrou, nada. Não, irmã, nem vento, morrendo de medo. Ela disse: não, irmã, é sério, tal. E aí ela ficou insistindo, né? E aí chegou um tempo que a gente já conhecia a Nicole, meu esposo, né? Conhecia a Nicole, o Cicleide. A gente andava junto na igreja, aí a gente começou a ministrar louvor, eu e Nicole. Nicole tocando, cantando, e eu também. Então a gente começou daí, né? Com Nicole na época. E a gente cantou muito, a gente ia cantar fora, nas igrejas, era uma bênção, sabe? E eu vivi, acho que uns 6 anos no Ministério do Louvor. Mas foi uma fase muito boa, muito prazerosa. Mas chegou um período, como eu disse a vocês, na linha off, que eu, de tanto cantar Cassiane, as notas lá em cima, eu adquiri um calo, né, nas cordas vocais. E aí eu tive que ir pra fono, passei um tempo, fiquei sem voz, né, realmente sem voz. Fui pra fono, fiz uns exercícios lá que eu achava pra mim que era bobinho, mas deu tudo certo. E aí a voz começou a voltar. E aí eu saí também do Ministério do Louvor por conta disso, porque quando eu cantava eu ficava rouca, né? Mas eu gosto muito do louvor, viu, gente? Eu amo louvor, acho que vocês já perceberam. Sim, mas sim. Eu amo muito louvor. Eu acho que é a minha segunda missão, né? Entre pregar e louvar, eu gosto dos dois. Mas o louvor, ele me toca muito. E eu canto muito em casa. Eu canto lá na rua, no Adorando com os Vizinhos, né? No projeto. E onde eu vou, nas igrejas, o pessoal sabe que eu canto. Né? Amo louvar o Senhor. Mas é com todo esse cuidado ainda. Eu não me sinto segura, porque quando eu forço, eu fico rouca. Sim. E aí eu tenho que chegar em casa e fazer um exercício para o alívio, né? Para Sim. né? Enfim. Mas foi isso aí. Eu passei um tempo muito bom no louvor e eu gosto. E quem sabe um dia eu não volte. Né? Amém, isso aí. Eu vejo aqui mesmo, quando ela tá ministrando, né? Ela De vez em sempre quando começa com louvor. pessoal, eu quero cantar Eu uma música amo. pra vocês aqui, trazer. Os meninos do louvor aqui, por favor, então um playback, né? O pessoal da multimídia aí, solta aí o playback, por favor. É aquele louvor mesmo de que eu cantei na última pregação, que foi sobre Maria, né? Aham. Minha gente, o louvor que diz: Jesus amado. Cadê? Respira. Sandro, você que é do Ministério do Louvor, Sandro, vai lembrar isso? Eu cantei no dia do... Maria. Maria Madalena vai no túmulo e procura Jesus. Aí, porque me procura entre os mortos, se vivo estou. Como era esse louvor, minha gente?
Agora me perdi. Esse louvor. Aí todo canto que eu vou, o pessoal pede pra mim cantar esse louvor. Todo canto. É João 20, gente. João 20. João 20, João 20. Como é João 20? Lembra aí, em nome de Jesus? Poxa, tá na Minha ponta filha. da língua aqui. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu. É lindo esse louvor, Sim, sim. né? É lindo. E aí ela veio e tem esse diálogo. Eu sei que todo canto que eu vou, o povo diz, canta João 20. Eu digo, viram eu cantando na igreja? Mas é um louvor muito lindo, sabe? Que fala da história justamente. Eu amo falar sobre Jesus, gente. Eu amo. Geralmente minhas pregações, elas terminam em Jesus, ou começam em Jesus, né? Sempre assim. Porque ele é a essência, ele é o essencial, ele é o tudo, ele é o nosso, né? Ele é o rei, ele é o dono de todas as coisas. E aí, como a gente estava falando do louvor, sempre eu canto um louvor quando eu vou pregar. Vocês já perceberam, né? Sim. Amo louvar. E quando eu começo louvando, me dá uma tranquilidade. uma certa tranquilidade, eu fico mais tranquila para começar a pregação. E é muito bom, eu amo essa parte do louvor. Amém, amém. E aí, tem mais alguma pergunta a fazer pra ela? Eu acho que só a nossa última pergunta antes da gente encerrar. Tava tão bom. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente e deixasse um recado para quem está em casa dessa vez. Um conselho para quem gostaria de ter essa vida em oração, ou quer começar essa vida em oração e não sabe por onde começar. Pronto. A vida de oração é você... É uma decisão, sabe? É você persistir. É você insistir, porque a vida de oração realmente não é fácil. Mas a gente precisa decidir orar. Muitas vezes levantamos e não temos desejo de ajoelhar, nem de orar, nem sentado, nem deitado, nem de forma nenhuma. Mas a gente precisa decidir orar, então decida orar. Coloque um horário, determine um horário ao acordar ou ao deitar. Né? Determine, seja persistente e faça. Porque é uma decisão que você tem a tomar. É igual o amor. Você decide amar, você decide não amar. Você decide perdoar ou não perdoar. Então, orar sai do mesmo jeito. A gente decide orar ou não. Porque as lutas são grandes, mas a gente precisa decidir. É decisão. Não é fácil. Mas entender de que a oração, ela é a chave de todas as coisas. Ela é a chave da vitória, ela é a chave das portas que são abertas, ela é a chave das portas que se fecham, porque às vezes o Senhor fecha a porta e a gente não entende, mas quando a gente ora, a gente sabe que ali não era bom pra gente, né? A oração, ela indica, ela é luz, ela dá claridade ao caminho, a oração, ela aponta o caminho. Então, e essa oração, como eu já falei, tem que andar em comunhão com a palavra. Né? Ela tem que concordar com a palavra. Mesmo que você não saiba ler, digamos, você não sabe ler, você não conhece a palavra, né? Mas você sabe que tem um Deus que te ouve, porque a palavra de Deus diz que ele é vivo e verdadeiro, isso eu sei que você sabe. Então vai lá e apresenta para o Senhor, tendo a certeza de que ele vai ouvir, né? De que ele está pronto, de braços abertos. O Senhor não está com o ouvido agravado, nem com o olho fechado, e nem com a mão encolhida. Pelo contrário, ele está pronto para nos abençoar. E ele é um pai abençoador. Ele é um pai que entrega, né, o que a gente necessita. Não o que a gente quer, nem o que a gente precisa, mas o que é necessário. Perfeito. Amém. Amém? Amém. Muito obrigada, Lucicleide, pela sua vinda aqui hoje. Foi incrível, foi muito edificante lhe receber, ouvir suas histórias. E a gente já fica aqui esperando o próximo episódio, que a gente vai se encontrar muito em breve. A gente vai conversar, mas já foi muito bom. Glória a Deus pela sua vida, por tudo que você faz, por dizer assim ao chamado do Senhor. Você é uma bênção. Glória a Deus. Amém, amém. Eu quem agradeço, gente. Eu quem agradeço a vocês. Muito obrigada. Amém. É que Por nem essa oportunidade. Thalita disse, né? É uma honra receber você aqui. Foi um prazer fazer esse podcast com você. O podcast foi muito bom. Muito bom mesmo. Eu tenho certeza que quem está em casa foi abençoado. A gente aqui Amém. também foi muito abençoado. O pessoal
que tá ali nos bastidores Nossa também equipe. foram realmente Amém. muito abençoadas. Com certeza. E O que você achou, Júlia? aí ela falou, "Ê!" Beijo, Júlia. Te amo, meu amor. Momentos raros, né? Ó, tá vendo? Aí O fluiu, podcast alguma coisa trouxe um momento aconteceu, raro né? aqui. Júlia falando. Só faltou ser no microfone agora. Amém. Quem sabe, né, Júlia? Entrar na petição pra fazer um episódio com ela. É, Abaixo Ela assinado. falando 1 hora. E é isso. Enquanto você estava falando, eu estava refletindo também que a oração é uma atitude. Se você não tomar a atitude de orar, não vai acontecer. Então, se você quer que aconteça, tome atitude, dê o passo de fé e comece Isso, a orar, atitude. a buscar a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai responder você e não vai deixar você sem a resposta a qual você precisa. E teve uma coisa também que me chamou a atenção, que foi do início lá, né? Que eu até tinha ouvido de outro pregador, não lembro quem foi que falou, mas que nós somos agentes de Cristo, né? Onde nós estamos, né? Nós somos apenas... como é que eu posso dizer? Nós somos agentes de Cristo disfarçados de policial, Amém. de médico, Isso de mesmo. professor, né? Isso aí Exatamente. foi uma coisa que me Marcou, né? me marcou, nesse episódio de hoje. Muito bom. Esse é o papel do evangelho, né? Do cristão, na verdade. Isso. Né? De ser cristão onde ele estiver plantado. Exatamente. Amém. Se não estiver acontecendo isso, alguma coisa está errada, gente. Se a gente não desejar almas, está faltando algo em nosso coração. E que se você sente que não tem esse amor por almas, peça a Deus. Diga, dá-me filhos, Senhor. Dá-me filhos espirituais. Dá-me filhos espirituais. E o Senhor vai dar. Amém. Amém, amém. Amém. E encerramos nossa reflexão maravilhosa, essa É presença isso aí. de Deus Amém. abundante que está aqui nesse lugar. Amém. Muito bom mesmo. Glória a E Deus. já estou ansioso pelo próximo. Eu também. Ai, meu Deus. Estou pensando aqui já, Amém. que nem diz o matutando aqui na minha cabeça. Sabe quem mais deve estar matutando? Aquela pessoa que tá ali, Essa pessoa. Eita, Glória. assistindo. Assistiu até aqui. E Foi edificado. e não refletiu deixou e um não like. deixou o like. Como é que pode? Como é que pode isso? Exatamente. Então a gente tá te lembrando agora, você que acompanhou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, porque toda segunda-feira às 19 horas vai fazer este barulho. Plim! E vai chegar. Olha, tá mais afinado Uma agora. Já afinou. Ó, foi bom. Vai chegar uma notificação no seu celular nos lembrando, te lembrando que saiu mais um episódio do Evancast. E a gente não está só no YouTube. Aonde nós estamos, Pedro? Exatamente, estamos no Spotify, no Instagram e no TikTok com cortes maravilhosos pra você. Ah, Pedro, eu não quero compartilhar todo o episódio com o meu amigo. Então você vai lá no Instagram e compartilha um corte. Aquele corte que vai chamar a atenção dele e ele, consequentemente, vai assistir depois o episódio completo. Então você vai lá, compartilha o corte. Se você também está viajando e quer assistir o podcast, Spotify, lá temos ele em áudio E em e em vídeo também. Então, É isso aí, a gente tá em todos os lugares que você procurar a exatamente. gente, Não você tem desculpa pode... pra dizer que não deu pra assistir, né? É isso aí, a gente tá onde você Spotify, procurar. Cuida, baixa logo os episódios. Exato, Já compartilha deixa as tudo partes. Isso aí. E ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas. Muito obrigada a você que está até aqui. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. Muito obrigada a todos vocês que têm acreditado nesse projeto e nos ajudado a levar essa mensagem com propósito. E agora, a gente se encontra na semana que vem. Vamos Tchau, dar tchau galera. ali. Pro Tchau, nosso tchau. drone do Datena. Tchau. Valeu.